Livro de Atos, capítulo 14. E aconteceu que em Icônio eles entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu uma grande multidão de judeus e também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram os gentios e contaminaram as mentes deles contra os irmãos. Portanto, eles permaneceram por longo tempo falando ousadamente no Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e maravilhas. Mas a multidão da cidade estava dividida. Uma parte estava com os judeus e outra parte com os apóstolos. E havendo um motim tanto dos gentios como também dos judeus com os seus governantes, para os insultarem e apedrejarem. Tomando conhecimento disto, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a região circunvizinha, e ali eles pregavam o evangelho. E estava sentado em Listra certo homem enfermo em seus pés, coxo desde o ventre de sua mãe, o qual nunca tinha andado. Este ouviu Paulo falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado, disse em voz alta: Levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. E quando as pessoas viram o que Paulo fizera, eles levantaram as suas vozes, dizendo em língua da Licaônia: Os deuses desceram até nós na semelhança de homens. E eles chamavam Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque ele era o principal que falava. Então o sacerdote de Júpiter, que estava diante da cidade, trouxe bois e redes para os portões e queria oferecer sacrifícios com a multidão. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram-no, eles rasgaram as suas vestes e correram para o meio da multidão, gritando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens de paixões semelhantes como vós, e vos pregamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e todas as coisas que neles há, o qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, e nisto fez bem, dando-nos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo os nossos corações de alimento e de alegria. E com essas poucas palavras impediram que as multidões fizessem sacrifícios para eles. E vieram certos judeus de Antioquia e de Icônio, e persuadido o povo, apedrejaram a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que ele havia morrido. Mas, rodeando-os os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte ele partiu com Barnabé para Derbe. E tendo pregado o evangelho naquela cidade e ensinado a muitos, eles retornaram novamente para Listra e para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos e exortando-os a continuar na fé, e que é necessário, por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. E havendo-lhes ordenado anciãos em cada igreja e tendo orado com jejuns, os recomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E eles, passando depois por Pisídia, chegaram a Panfília, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. E dali navegaram para Antioquia, onde eles tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali um longo tempo com os discípulos.